Bom, eu não precisei sentar em computador, pensar 17 vezes para, logo depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, dizer que aquele discurso realmente estava fora da curva, foi muito agressivo, tá? Desdizendo tudo que ele disse na carta assinada ao presidente Temer e à nação. Tá? Foi completamente desnecessário aquele discurso. Não foi verdadeiro em alguns momentos e só piorou a situação de isolamento do Brasil. Não adiantou nada. Vai prejudicar o mercado interno, vai prejudicar o investimento internacional e eu não vou falar mais muita coisa sobre isso. Só que para completar essa viagem terrível que nós fizemos à ONU, porque o Bolsonaro pensou que estava lá no cercadinho de Brasília quando ele falou para o mundo inteiro, parecia que ele está falando a quem vai votar nele, quem vai lá puxar o saco dele naquele cercadinho de Brasília. Essa é a grande realidade. A verdade é essa, simples assim. Ele achou que estava no cercadinho e achou que podia dar puxão de orelha em todo mundo, dizer que o mundo não cuida do mundo, dizer que só o Brasil é que cuida dele. Brasil, para que isso? Né? Se pediu um discurso moderado, mas ele... obviamente, como agem os radicais, né? Ele ficou muito arrependido de ter feito aquela carta ao Temer. Aliás, o Temer é quem redigiu a carta, ele foi lá e assinou. Segundo o próprio Temer, ele mexeu em 1,2 ou 2. Ele não queria pedir desculpas a ninguém. Quando ele se viu numa situação difícil, ele chamou o Temer e pediu desculpas através das palavras sempre muito bem colocadas e apaziguadoras do Temer, porque o Temer é assim. É um dos maiores articulistas políticos do Brasil e sempre foi. Você pode falar o que quiser do presidente Temer, mas ele é um articulista político de primeira qualidade. Se a Dilma se alia a ele, e ao invés de ficar contra ele, não reclamaria de golpe e nem teria perdido o cargo, porque ele salvou o Fernando Henrique, salvou já um monte de gente, tentou salvar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não quer salvação coisa nenhuma, e ele quer briga. Esse é o grande detalhe. A minha preocupação não foi nem o discurso da ONU, porque esse já foi e acabou. E não precisou de segundos depois que ele falou para que eu visse que aquele discurso estava fora da curva. E não adianta quem acha diferente, achar diferente, pode achar diferente, aliás, esse é o princípio democrático. Eu respeito o que você acha, você pode ter amado o discurso do Bolsonaro, mas está na cara que ele se arrependeu de ter sido o Bolsonaro paz e amor na carta do Temer, porque a maioria dos seus correligionários, que é radical, pegou no pé dele. Olha, não podia voltar atrás, olha, a greve dos caminhoneiros tinha que continuar, olha, tinha que mandar prender jornalista, olha, tinha que botar tanque na rua, ele voltou atrás, olha, o presidente, na realidade, foi fraco e tal. Foi o que aconteceu logo depois da carta do Temer. A base radical dele, que a maioria não aceitou. Ele pegou e escolheu o lugar, o pior lugar do mundo, para endurecer o discurso que foi lá na ONU. Mas em se tratando do Bolsonaro, a minha preocupação é outra. É que ele volte violento ao Brasil. É que ele volte ao 7 de setembro do Brasil. Que ele volte com o discurso que ele tinha no 7 de setembro do Brasil. Essa é a minha preocupação. À medida que os caras ficam divulgando pesquisa, e se o presidente ficar olhando pesquisa, ele está ferrado, né? Bem porque não vai ter nenhuma boa vontade de pesquisador com ele, de imprensa com ele, não vai ter, entendeu? E ele vai ver que o Lula pode se distanciar, vai ver que terceira via pode chegar e vai continuar descendo o cacete e vai voltar a ser o Bolsonaro de sempre, que não ajudou até agora o Brasil, não governou o Brasil com esse Paulo Guedes que não fez nada pela nação e cometendo erros. Eu achei que ele tinha acertado com o Queiroga e só faltava essa. Não faltava mais nada. Um ministro que consegue já começar a empatar com o Pazuello, que foi o péssimo dos péssimos e pode ser pior do que o Pazuello. Porque o cara vai lá, dá dedo, banana para quem está protestando e tal, e quem tomou uma banana foi ele. Só faltava essa, né, para completar aquele discurso terrível do Bolsonaro de ontem. Foi ruim mesmo,
Pensem o que quiserem pensar, não gostem do que eu estou dizendo, mas foi ruim. Ontem eu disse aqui, eu analisei o discurso de cabo a rabo, logo depois que ele acabou de falar, eu já entrei analisando o discurso e não fiquei medindo palavras, nem pensando para escrever, nem pensando para falar depois. Eu disse, isso aí foi uma tragédia. Foi o que eu falei aqui ontem. Mas não deu outra. Não sou eu que estou falando, é o mundo inteiro que está falando. Quem não concorda comigo, vai ler os jornais do mundo inteiro. Os do Brasil já se esperava isso. Ele só dá porrada na imprensa brasileira. Ele quer receber o quê? Porrada. Eu falei até antes do discurso para o Agostinho Teixeira, que está aqui, para reforçar o que eu digo. Não é? Falei, o Agostinho, se ele fizer um discurso bom, ele vai levar pau. Se ele fizer regular, vai levar mais pau ainda. Se fizer um discurso péssimo, aí a casa vai cair. Caiu. Entendeu? E para completar as manchetes do mundo inteiro, só faltava essa. O ministro que está defendendo a cloroquina pegar a Covid, não faltava mais nada. E aí está lá o ministro em quarentena em Nova York. Aliás, não tem lugar melhor para ficar em quarentena do que Nova York. Não. Nova York é um lugar legal. Mesmo dentro do quarto, pelo menos tem quarto que a maioria dos brasileiros está morando na rua. Não é? Como o Paulo Guedes está morando na Granja do Torto, que chique, hein? O ministro da Saúde, e eu espero que ele melhore, que ele tenha a saúde boa, mas ele está cumprindo quarentena num hotel de luxo em Nova York. Esse é o detalhe, entendeu? Agora, só faltava essa para completar as manchetes. Péssimo discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministro da Saúde do Brasil pega a Covid. Faltava mais nada. O cara que tem que combater a pandemia, tá na pandemia, pegou coronavírus e faz parte da estatística da pandemia. E de verdade, humanitariamente, eu espero que ele esteja bem, mas eu tive uma impressão errada do Queiroga. Eu achei que ele era muito menos radical e um cara equilibrado e que todo mundo elogiou no lugar do Pazuello, mesmo porque ser pior que o Pazuello é quase impossível, mas ele está conseguindo empatar tecnicamente na capacidade horrível de gestar, na verdade, essa crise da pandemia. Quando dá essas declarações, quando promove esses gestos obscenos aí para quem está protestando e tem democraticamente o direito de protestar, e o cara pega Covid. Só faltava essa. Não faltava mais nada. Não faltava mais nada. O outro ministro que estava lá ontem, da AGU, o ministro que estava ontem na CPI, xinga a Simone Tebet de descontrolada e depois tem que pedir desculpas. Levanta para dar uma porrada no Aziz, que é o presidente da CPI. Sei lá o que um falou pro outro, o que falou o outro pro um, mas ali não é lugar de dar porrada, ali é lugar de discussão, que também estão usando a CPI como plataforma política. Muitos estão usando a CPI como plataforma política. Essa CPI conseguiu desenterrar coisas importantes, denúncias importantes, mas muita gente está ali para aparecer, para querer se eleger também. Isso é uma coisa clara. Isso me parece mais claro do que a água límpida e cristalina. Não essa água que você toma na sua casa e nem que vem do volume morto, porque nós não temos água. Água de bacana, manja, que o cara usa para lavar a rua, essa água aí. Então é isso. Essa é a tempestade perfeita. Bolsonaro usa mal a tribuna da ONU, acha que está no cercadinho de Brasília e fala um monte de impropérios, inclusive para as outras nações, não é? Deveria ter feito um discurso moderado. Se passasse desapercebido, seria melhor do que ser percebido do jeito que ele foi para o Brasil. Nós temos que entender que nós vivemos numa economia globalizada. Não adianta você ficar brigando com as grandes potências, porque nós dependemos do investimento das grandes potências do Brasil para poder retomar o crescimento e você ter emprego, você ter comida na sua casa, ter combustíveis menores em termos de preço, ter saúde, ter educação, ter remédio. Nós precisamos de investimento externo, porque nós estamos quebrados. A gente raspou o tacho
E o pior que não foi para acudir o povo, porque a ajuda ao povo brasileiro foi miserável. Esse Paulo Guedes se deu uma esmola. E o presidente distribuiu 30 bi para o Centrão protegê-lo de um possível impeachment e mantê-lo, talvez reelegê-lo na próxima eleição. Deu 30 bi para os parlamentares do Centrão. Esse é o grande detalhe. Né? Como aqui o Dória deu 1 bi para deputados federais e não acolheu em nada. Continuou cobrando impostos pesados durante a pandemia, enquanto você estava fechado, quebrou a sua loja e, por consequência, mandou milhares que se juntam a milhões de trabalhadores brasileiros embora, na rua, sem direito a nada. Então não adianta ficar brigando com o mundo. Primeiro que a gente não tem nem traque para brigar com o mundo. O presidente militar não fez nada pelas Forças Armadas brasileiras, que eu defendo sejam rearmadas para defender o nosso país mesmo. Eu acho que nós temos que ter armas defensivas para defender o futuro do nosso país, que é o país mais rico do mundo em tudo, e que nós conseguimos roubar desde o começo e ainda assim é a 10ª economia pela potência que nós somos, pela capacidade dos empresários honestos que o Brasil tem. Tem ladrão corrupto que passou pela cadeia e fugiu da cadeia, mas a maioria dos empresários brasileiros é de gente boa, de gente trabalhadora. Temos um agronegócio maravilhoso, temos minério, temos água doce, temos a Amazônia Azul, que é onde tem o pré-sal, que são as nossas 200 milhas. O Brasil é o país do presente projetado para o futuro, para passar qualquer nação. Não com essa gente que dirigiu e está dirigindo a nação brasileira. Com essa gente, não. Com essa gente que só complica, que só briga. Então as Forças Armadas brasileiras precisavam ter direito a defender o Brasil, que é o seu papel, parar de se meter em política, que é o seu papel, papel de Estado e não de governo, independente de quem seja o presidente. Eu defendo que as Forças Armadas sejam armadas mesmo, e muito bem armadas para nos defender. Não é agressão de Rússia e Estados Unidos, mas de países aqui do lado, que são países instáveis, que daqui a pouco podem invadir a gente e criar uma complicação terrível, entendeu? E parar de criar brigas internacionais. A gente não tem nem arma para discutir com países de potências que apertam o botão, a gente some da face da terra em um segundo. Não adianta eu querer brigar, por exemplo, com o Minotauro. Eu dou uma porrada na cara do Vanderlei Silva, do Zé Aldo. Eu vou levar um pau desgraçado. Isso eu estou dizendo na briga. Agora, na discussão diplomática, então, é melhor calar a boca, porque a gente é uma potência emergente e depende de investimento externo para que você tenha arroz e feijão em casa, para que você pague menos combustível, para que você tenha trabalho. Isso tudo, nós dependemos de investimento externo, porque o Brasil não tem dinheiro. Gastamos tudo com político. Essa é a grande realidade. Gastamos para fazer política de reeleição, política para eleger os próprios caras que estão aí. Então, o governador de São Paulo usa São Paulo para se eleger pré-candidato a candidato a presidente da República. Os governadores de outros estados, a maioria faz isso. A maioria faz isso ou para eleger o seu governador, o seu deputado, enfim. Entendeu? Só não pense em você. Então nós precisamos de investimento externo. Não adianta ficar brigando com o mundo. É a mesma coisa que eu entrar num octógono do MMA lá nos Estados Unidos e querer dar porrada no lutador de ponta. Eu vou levar cacete pra caramba. E diplomaticamente o Brasil não pode fazer um discurso como aquele que o Bolsonaro fez. Quem gosta do Bolsonaro, que me desculpe, eu respeito a opinião de você que gosta do Bolsonaro. Se você ama o Bolsonaro, vote no Bolsonaro, mas não pode fazer um discurso daquele. Entenda que não pode fazer um discurso daquele. Aquele foi um discurso para amenizar a base dele eleitoral, foi um discurso mais eleitoral. O cara começa falando de comunismo. O nosso maior parceiro comercial é comunista, é a China, pô. Olha, o Brasil esteve perto de ser comunista. Parece que nós estamos na Revolução de 64, voltamos quantos anos atrás? Isso aí caiu da moda.
Naquela época, os Estados Unidos estavam sofrendo ameaça dos mísseis que o Khrushchev mandou colocar em Cuba, apontados para os Estados Unidos com ogiva nuclear, né, a 150 quilômetros de Miami. Então o cara reagiu, o Kennedy reagiu e começou a ficar preocupado se os caras botaram um míssil em Cuba. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a então União Soviética, né, queria tomar não só Cuba, mas o continente, segundo os americanos, segundo a inteligência americana. Então interferiram em golpe militar aqui, interferiram em golpe militar no Chile, interferiram em golpe militar na Argentina, e assim foi. Era a republiqueta de bananas. Hoje não, hoje o mundo é diferente, é globalizado, não dá para fazer. Olha, mesmo você que vota no Bolsonaro, eu repito, vote no Bolsonaro, aliás, vote em quem você quiser, eu te respeito, mas não dá para fazer um discurso daquele. E repito, para piorar a tempestade, vai o ministro da Saúde, que defende a cloroquina, pega a Covid. Tomara que ele tome 300 caixas de cloroquina para se livrar dessa e tomara que ele saia de lá com uma saúde melhor do que a que ele chegou. É o fim do mundo, velho. A gente não pode afrontar o mundo desse jeito porque nós não temos capacidade para enfrentar o mundo desse jeito. Não dá. Não dá. Você deixa o seu país ser roubado a vida inteira. O país foi roubado a vida inteira, foi depauperado por uma classe política que ou roubou, ou prevaricou, ou usou mal o dinheiro público. Não é do governo Bolsonaro, desses governos todos que passaram por aí. Quantos presidentes foram para a cadeia e quantos foram pichados? 4, pô. Na democracia tênue que nós temos. Fora lá atrás. Uma roubalheira desgraçada, um país que sempre foi pilhado e o povo sempre esquecido. Essa é a grande realidade. E agora nós vamos querer arrumar confusão. Pergunte aos militares de uma forma verdadeira se eles estão satisfeitos com a administração do Bolsonaro, que não fez nada para armar as Forças Armadas, que tem o papel de Estado, de defender o Brasil, que é o país mais rico do mundo, de agressões externas. E nós precisamos de arma para isso. Fizeram alguma coisa? Não. E como não fizeram nada pelos militares, nós dependemos da diplomacia. Fizeram alguma coisa pela diplomacia? Não. Botamos lá um cara atrapalhão que arrumou rolo com todo mundo e agora o presidente vai na ONU e peita o mundo inteiro com aquele discurso agressivo, que ele acha que ele foi agressivo dando um recado para os brasileiros, mas ele estava falando para o mundo inteiro. O dia de ontem poderia chamar o filme que não aconteceu. E só faltava no fim do dia, no fim do filme, o ministro da Saúde do Brasil está com Covid. Não faltava mais nada. Foi a tempestade perfeita. Bom, se você gostou do que eu falei, eu agradeço muito. Se você não gostou, eu peço desculpas, mas na verdade, democraticamente, eu respeito a sua posição e espero que você respeite a minha, mesmo que não acredite, que não confie e que não goste dela. Isso é democracia. RB fechada com você. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.